Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15. Diz assim o texto: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos por poder nos reunirmos em tua casa mais uma vez para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Rogamos que a tua boa mão permaneça sobre a nossa vida, que o teu Espírito instrua a mim e a cada um dos teus servos aqui presentes, pois viemos aqui nesta noite para ouvir a tua voz e sermos edificados pelo próprio Senhor. Que seja assim, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Amém. Semana passada, irmãos, nós começamos a estudar um tema chamado de escatologia. Na realidade, escatologia é também conhecido como a doutrina das últimas coisas, né? Ou doutrina dos últimos dias. Nós estamos estudando, na realidade pregando nesses dias, né? Eu acho que por uns 5 ou 6 sermões, sobre o sermão profético, que está registrado em Mateus, capítulo 24 e 25. Como nós vimos semana passada, é o 5º sermão de Cristo, né? Então, durante esses dias, nós vamos estar vendo esse sermão profético que trata especificamente sobre aquilo que aconteceria nos últimos dias. O sermão profético, então, na realidade, irmãos, começa com um pedido, um esclarecimento que os discípulos pedem a Cristo, né? Eles mostram o templo a Cristo, dizem, Senhor, que coisa linda, o Senhor está vendo o templo? E Jesus diz a eles, eu estou vendo, mas aí tudo vai ser derrubado, nada disso vai ficar aí. E aí os discípulos, em Mateus 24, versículo 3, se você puder deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos para você poder acompanhar um pouco melhor. Mateus 24, 3, então os discípulos dizem, falam com Cristo, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Cristo olha para eles e começa a explicar para eles o que haveria de acontecer no futuro. Como eu disse a vocês na semana passada, irmãos, o sermão profético, no capítulo 24 e 25, ele mescla muita coisa da destruição de Jerusalém com os acontecimentos dos últimos dias. Só para a gente poder entender um pouco melhor, na realidade, aquilo que a gente chama dos últimos dias é o período que é compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então algumas pessoas às vezes dizem assim,
Pastor, diante de tudo que nós temos vivido, nós temos plena convicção de que estamos vivendo os últimos dias. Sim, isso é verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele dia em que aquele menino nasceu lá em Belém, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ali se iniciam os últimos dias. Não agora, porque nós estamos vivendo esse momento difícil ou aquele, mas os últimos dias que a Bíblia se refere é o período, na realidade, compreendido entre a primeira vinda de Cristo, quando ele nasce em Belém, e a sua segunda vinda, quando ele virá para arrebatar a igreja. Quando Cristo começa a explicar esse período, ele usa, na realidade, irmãos, a figura de uma mulher que está para dar à luz. Tanto que aqui em Mateus, ele fala na realidade sobre o princípio de dores. Veja o versículo 8, capítulo 24 aí que nós estamos. No versículo 8, ele diz assim: porém tudo isto é o princípio das dores. O que é tudo isso? É aquilo que está compreendido entre o versículo 3 e o versículo 14, todos aqueles sinais, aqueles sofrimentos, aqueles problemas que haveriam de acontecer, Cristo diz que na realidade isso é o princípio das dores. Ou seja, ele está comparando a sua segunda vinda a uma pessoa que está esperando para dar à luz. E ele, nesse momento aqui dos versículos 3 ao 14, que ele chama de princípio das dores, é como se aquela mulher estivesse perto de dar à luz, e ela começa a sentir as primeiras contrações. Ela começa a sentir os primeiros sinais de que a criança vai nascer. É esse período que nós vimos na semana passada. Nesse período que acontece esse princípio, esse começo dessas dores, na realidade, isso é percebido por diversos sinais, que são eles. É isso que nós vimos semana passada ainda, irmãos. O que é que nós vimos? O surgimento de pessoas dizendo que são o Cristo, pessoas que se dizem falsos profetas, não somente cristos, mas também falsos profetas, pessoas que estão apontando para falsos cristos. Nós vimos que haverá guerras e rumores de guerra, isso está em Mateus 24, 6, fome e terremotos, Mateus 24, 7, e que os cristãos seriam mortos e odiados, Mateus 24, 9. Então Jesus diz: tudo isso, o surgimento de falsos profetas, o surgimento de falsos cristos, fome, guerra, terremoto, perseguição aos cristãos, ele diz tudo isso caracteriza o princípio dessas dores. E aí ele volta a dizer mais uma vez: isso ainda não é o fim. Na realidade, ainda não é o fim. A partir daí agora, a partir do versículo 15, ele começa a falar sobre um princípio que ele chama de a grande tribulação. Já passaram as dores iniciais e agora as contrações estão aumentando. Estão aumentando em intensidade, estão aumentando em frequência. A criança realmente está para nascer. E esse período que vai se aproximando do nascimento, agora ele chama de a grande tribulação. É o que nós lemos. Começa em Mateus 24, vai do versículo 15 até o versículo 28. Ou seja, são os momentos finais antes que a criança venha a nascer. E essa criança que ele está se referindo, na realidade, é a volta dele mesmo. É a sua vinda para arrebatar a igreja. E aí, nesse momento, irmãos, os sofrimentos se avolumam. Os sofrimentos começam a se tornar um pouco maiores. E é aqui também, nesse momento, onde o texto começa a ficar um pouco mais complicado, um pouco mais denso. Porque Cristo, na realidade, começa a falar muito sobre o que aconteceria com Jerusalém. Não sei se vocês lembram, mas semana passada nós comentamos que Cristo estava prevendo a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Quando Cristo profetiza isso, aí é mais ou menos o ano 34 da era cristã. Ele estava falando que 36 anos na frente, o templo seria destruído. Jerusalém seria tomado pelo Império Romano, comandado os exércitos pelo general Tito. Ele entraria em Jerusalém. Então é isso que Cristo diz. E nesse momento que ele começa a falar, muitas vezes a gente confunde o que é que vai acontecer com Jerusalém e o que é que vai acontecer na realidade no final dos tempos. Mas tem uma coisa que une as duas imagens. Aquilo que aconteceria com Jerusalém e aquilo que aconteceria no final dos tempos. Que é o sofrimento.
que é a tribulação, que são os problemas. E aí ele começa a narrar, e ele diz assim no versículo 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele, na realidade, quando está falando do abominável da desolação, ele está falando sobre o Império Romano que está entrando em Jerusalém, e os soldados do Império Romano carregavam os estandartes com a figura do imperador. O imperador, na realidade, não era apenas o general, não era apenas o governador do Império Romano. Ele era também uma figura adorada por todos os romanos, porque ele havia pedido para si, ele havia tomado para si a posição de Deus. Então, o que é que está acontecendo aqui? Por causa dos pecados de Jerusalém, por causa dos seus erros, por terem se distanciado do Senhor, agora os exércitos do general Tito marcham sobre Jerusalém, carregando o nome do Deus deles no seu estandarte. E aí eles entram pelas portas de Jerusalém e entram para destruir o templo. Nesse momento o Senhor diz, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que ele está dizendo é, você que está fora de casa, você que está fora dos muros de Jerusalém, não volte. Não se preocupe com quem ficou em casa, não há nada que você possa fazer. Fuja para os montes. Jerusalém ficava entre alguns montes, né? Lembram do Salmo 125, que falam sobre os montes de Sião? Jerusalém ficava ali encravada, entre diversos montes. E o Senhor Jesus diz, não volte para Jerusalém. Quando você souber que os exércitos estão entrando, não volte, fuja para os montes. E aí ele começa a falar no versículo 17, para quem está dentro dos muros de Jerusalém. E ele diz, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. As pessoas faziam muitas coisas no telhado da casa, que era um lugar plano onde eles costumavam trabalhar. E o que Jesus está dizendo é, o momento é tão urgente, o momento é tão grave, que se você estiver no telhado da sua casa, em cima dela, e você vir o exército entrando, e você perceber que é o momento do qual eu estou falando, desça, agora desça correndo, e não entre na sua casa, não vá pegar nada na sua casa, desça, e com a roupa que você estiver, fuja, corra pela sua vida, é o único modo de você se salvar. Se você tentar salvar alguma coisa, você vai perder a sua própria vida. E ele continua falando para aqueles que estão no campo, no versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, se você está fora de Jerusalém, vá embora de lá mesmo, não entre em Jerusalém. Se você estiver no telhado, não desça para entrar na sua casa, desça e saia correndo. Se você na realidade estiver no campo, estiver trabalhando, de lá mesmo, vá embora, não volte. Nesse momento em que Jerusalém está para ser queimada, os seus muros destruídos, nesse momento em que o juízo de Deus está para se manifestar sobre o pecado dos moradores de Jerusalém, o que o Senhor Jesus diz é, não olhe para trás, não volte. Esse momento aqui, irmãos, é um dos momentos mais tristes para a história daquele povo. E o Senhor Jesus, compreendendo o que aconteceria, Ele é Deus, e Ele sabe exatamente o que haveria de acontecer. No versículo 19, Ele ainda diz, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, Ele percebe a dificuldade de uma mulher que está amamentando, de uma mulher que está grávida, para ela poder fugir, para ela poder correr, enquanto soldados estão vindo para matar todo mundo ali dentro. E o Senhor Jesus, com verdadeira tristeza, Ele diz, ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando, quando é que elas vão querer, por exemplo, estando fora de sua casa, quando é que ela vai correr e deixar o seu filho dentro de casa? Ela não vai fazer isso, ela vai voltar para pegar o seu filho, ela vai perder tempo da sua fuga e certamente morrerão os dois. É isso que Ele está prevendo. Ai daquelas que estiverem grávidas, daquelas que estiverem amamentando, elas terão algo para prender, para dificultar a sua fuga e certamente não conseguirão fugir, não conseguirão ficar vivas. A Bíblia fala, irmãos, apenas em 2 momentos que Jesus chorou. Um deles foi quando Ele
esteve no túmulo de Lázaro e naquele momento ele chorou, vendo a tristeza de Maria e de Marta. E um outro momento em que Jesus chora é quando ele está sobre o monte, que ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Se você soubesse o que é reservado a você. E naquele momento ele chora. São os dois momentos que a Bíblia registra o Senhor Jesus chorando. Ele sabia o que estava para acontecer a Jerusalém por conta de seus pecados, por ter se desviado do Senhor por tantos e tantos e tantos anos. E agora ele está dizendo para os seus discípulos que perguntaram: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E ele diz: olha, vai acontecer dessa e dessa forma. As pessoas aqui serão destruídas, serão mortas, haverá um banho de sangue. E ele chega a dizer no versículo 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ele sabia o quanto aquela região ficava fria, o quanto era difícil correr para os montes quando no pico dos montes se acumulava neve. O quanto seria difícil correr, o quanto seria difícil fugir pisando em neve, pisando no gelo. O quanto seria complicado fugir quando você saiu do campo com a roupa que você estava trabalhando e você não foi em casa pegar roupa nenhuma. E você sairia correndo para enfrentar esse frio. E ele diz: orem para que isso não aconteça no inverno. Ore para que isso não aconteça no sábado. Por que é, irmãos, que o Senhor Jesus diz para que os discípulos orem para que esse período não aconteça no sábado? Ele está dizendo isso porque a tradição dos anciãos, a tradição dos escribas, tinha inventado tanta coisa que não podia se fazer no sábado, que eles tinham até um número certo de passos que eles poderiam dar. E muitos deles iriam morrer para não quebrar aquela orientação dos escribas, para não darem mais passos do que o que deveriam dar. E é por isso que o Senhor Jesus diz: orem para que na realidade isso não aconteça no inverno, para que isso não aconteça num dia de sábado. E ele completa no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Vejam que nesse versículo 21 agora, ele começa a fazer uma transição daquilo que vai acontecer em Jerusalém no ano 70, para aquilo que vai acontecer próximo da sua vinda. É esse versículo, na realidade, que junta as duas coisas, que junta os dois momentos, as duas cenas. As pessoas de Jerusalém sendo massacradas pelo Império Romano e as pessoas que estarão passando por grande sofrimento no momento da sua vinda. E ele diz que na realidade esse momento seria um momento de grande tribulação, como nunca aconteceu desde o princípio, hora nenhuma. Aqueles que registraram, irmãos, a invasão do Império Romano no ano 70 sobre Jerusalém, falam sobre o rio de sangue que se formou naquela cidade, quando as pessoas eram massacradas simplesmente. E o Senhor Jesus estava antevendo e dizendo tudo isso àquelas pessoas. Tenham muito cuidado sobre isso. E ele diz, na realidade, isso também é o que vai acontecer quando estiver perto do período de sua vinda. E aí ele diz que o sofrimento vai ser tão grande perto da sua volta, o sofrimento, a angústia e a tristeza, que se fosse possível, até os eleitos seriam tentados a abandonar a fé, seriam tentados a abandonar o próprio Senhor Jesus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, perto do período da volta de Cristo, a tribulação vai aumentar, os problemas serão muito maiores, os problemas serão quase que insuportáveis. E nesse momento de desespero, nesse momento de fragilidade, nesse momento de tão grande sofrimento, as pessoas tentam se agarrar em qualquer coisa, irmãos. Em qualquer coisa, a depender do sofrimento. Muitas vezes nós desconhecemos o que fazemos. Nós somos uma pessoa, quando estamos bem,
quando está tudo tranquilo. Mas somos pessoas que vão mudando à medida que nós vamos sofrendo, à medida que nós vamos passando por problemas e dificuldades. Quantas vezes nós conversamos com pessoas de certa idade, às vezes na terceira idade, e tão calada, tão triste, por causa de tudo que já experimentou na vida. Há muitos anos atrás, eu acompanhei uma família que morava a mãe, a filha dela e o neto. E o neto era viciado em álcool. E ele bebia compulsivamente. E ele bebia dessa forma, e ele batia na mãe, e ele batia na avó, e ele quebrava as coisas de casa, e ele vendia as coisas de casa para comprar bebida. E essa moça congregava, a mãe dele, congregava na igreja conosco. Ela e a sua mãe, né, a avó do rapaz. Era um moço de uns 20, 22 anos. E nós orávamos por ele. E eu via o sofrimento, sabe, que aquela família passava. Um tempo, ela passou desaparecida da igreja. E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo, onde é que ela estava. E não conseguia achar, não conseguia contato, até que alguém disse: olha, pastor, ela foi em uma igreja neopentecostal, porque o pastor de lá disse a ela que se ela tomasse um banho de sal, se ela comprasse algumas rosas, se ela comprasse uns apetrechos miraculosos que ele vende lá, o filho dela ficaria bom. E aí ela foi para lá, e passou um tempo lá, e gastou muito dinheiro lá, comprando todos aqueles apetrechos, mas nada resolveu. Quando nada resolveu, depois de muito sofrer, muito angustiada, ela saiu daquela igreja e foi para um centro de macumba. E passou um tempo num centro de macumba, tentando fazer tudo o que ela podia para libertar o filho dela da bebida, para se livrar do sofrimento que ela enfrentava. E ela passou um bom tempo naquele centro de macumba, até que não deu certo também, e ela retornou para a igreja. Irmãos, quando nós sofremos, quanta coisa muda na gente. E essas pessoas aqui nesse momento que Cristo está dizendo, é um momento de sofrimento como nunca aconteceu. Então o Senhor Jesus está dizendo, tenham cuidado, porque nesse período, por causa do sofrimento de vocês, vão aparecer muitos aproveitadores. Pessoas dizendo que são Cristo, pessoas fazendo propostas miraculosas para acabar com o seu sofrimento, para aliviar a sua dor, para resolver o seu problema. E ele diz, não corra atrás delas, não faça isso, não vá atrás dessas pessoas, porque elas estão tentando lhes enganar. No versículo 25, ele chega a dizer, lembre disso, vede que vos tenho predito. É isso que está dizendo, quando o sofrimento chegar desta forma, quando você se sentir tão angustiado, tão pressionado pela tristeza, pelo problema e pela dor, que você for tentado a procurar um falso Cristo, a correr atrás de um falso profeta, o Senhor Jesus diz, lembre do que eu predisse a vocês, lembre do que eu falei anteriormente, isso iria acontecer. E aí ele continua a dizer, se alguém disser que eu estou no deserto, não vá atrás. Se alguém disser que eu estou escondido dentro de uma casa, algumas pessoas fazem isso, irmãos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi. Há muitos anos atrás, sei lá, acho que eu tinha 18, 20 anos, havia uns locais, uns pequenos locais de oração em Aracaju, que pareciam ser locais diferentes, onde as pessoas angustiadas e cheias de problema e que não tinham conseguido resolver suas dificuldades, iam para lá como se lá fosse um local diferente. Tinha um lugarzinho chamado Poço de Jacó. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. E quantas pessoas foram para aquele lugar? E quantas profetadas foram ditas ali? E quanta blasfêmia foi falada naquele lugar? E quanta heresia foi ensinada naquele lugar? E quanta gente se desviou por causa daquele lugar? Quanta, irmão? Gente triste, gente pressionada pelo sofrimento e que queria uma solução rápida para o que estava vivendo, para o que estava passando. É isso que Cristo está dizendo que ia acontecer. Vão surgir grupos de pessoas dizendo, não vá para aquela igreja, na realidade venha orar com a gente no monte. Se você for orar com a gente no monte, 7 dias na semana, 24 horas, não sei quanto, se você fizer uma campanha dessa e daquela forma, o seu filho vai ser curado, o seu marido vai voltar para casa.
Cristo já tinha predito isso. E ele diz: não vá atrás de poço de Jacó nenhum. Não vá atrás de canto de oração nenhum. Muito pelo contrário. O que ele diz é: entre no seu quarto, tranque a porta do seu quarto, coloque o seu rosto no chão e vá buscar a Deus. Tudo isso vai acontecer, irmãos, por causa do sofrimento que aquelas pessoas vão enfrentar. E o Senhor Jesus diz: fiquem atentos. Na realidade, quando eu estiver voltando, as pessoas todas saberão. Eu não vou voltar e ficar escondido na casa de alguém especial. Eu não vou voltar e ficar num canto do deserto esperando que alguém me procure. Pelo contrário, ele diz no versículo 27, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, aquilo que ele tiver que fazer, ele vai fazer na realidade diante de todos. Todos saberão que é ele que está fazendo. Nesse momento agora, está começando a chegar o momento do parto. As contrações e as dores aumentaram tanto que a criança está por nascer realmente. O sofrimento é tão grande, como ele mesmo diz aqui, que se os dias não fossem abreviados, talvez os escolhidos até pudessem ser enganados. Entendam uma coisa, irmãos, ele não está dizendo que é possível que um eleito, que é possível que um escolhido seja enganado. Muito pelo contrário. Ele está afirmando, na realidade, que isso não é possível. Percebem o que o texto diz? Se possível, é o que diz o versículo 24. Se possível, os próprios eleitos seriam iludidos. Mas é algo que não é possível. E o Senhor abrevia esses dias por amor aos seus escolhidos, por amor ao seu povo. E aí no versículo 29, começa o momento final. A criança vai nascer. E ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Vejam tudo o que vai acontecer. A imagem que a gente tem aqui, irmãos, na realidade é de um cataclisma. Vocês percebem que antes, no princípio de dores e no período da grande tribulação, o que está acontecendo é um sofrimento que é narrado sobre a vida das pessoas. Nesse momento, é o próprio planeta que está se contorcendo. Percebem que a própria criação está passando por algo muito grave. E ele diz: olha, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem: pastor, mas o senhor sabe que uma estrela é muito maior do que o nosso planeta, né? Como é que as estrelas vão cair do firmamento? Primeiro, irmãos, o texto não está dizendo que as estrelas vão cair no nosso planeta. Não é. O texto diz que elas vão cair do firmamento. Não quer dizer que elas vão cair no nosso planeta. E outra coisa, é verdade que a linguagem que ele está usando aqui é uma linguagem figurada para descrever tudo o que vai acontecer naquele período. Eu não saberia dizer, irmãos, daqui, o que é realmente figurado e o que é literal. Hoje não dá para a gente dizer. Se nós estivermos vivendo esse momento, se esse momento aqui acontecer enquanto nós estivermos vivos, nós vamos conhecer daqui o que é literal e o que é figurativo. Mas uma coisa é muito clara, a Bíblia deixa bem claro para nós, irmãos, que haverá fenômenos naturais de uma forma que nós não vimos ainda. Isso vai acontecer com todo o planeta. Se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 21, o versículo 25. Lucas 21 e 25. O médico e historiador Lucas, descreve da seguinte forma o que ele ouviu de Cristo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Algo vai acontecer de muito grave ao planeta.
O apóstolo Pedro, abra sua Bíblia, por favor, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 7. O Espírito Santo inspira o apóstolo a descrever um pouco daquilo que vai acontecer. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Siga um pouquinho mais adiante para o versículo 10 deste mesmo capítulo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Percebem que a própria natureza, a própria criação está convulsionando, está sendo afetada por alguma coisa? Isso são os últimos momentos antes da volta de Cristo, antes de que o Senhor volte para levar a sua igreja. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, o Senhor Jesus faz um grande alerta para nós. Lucas 21, 28. E ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vejam, irmãos, o contraste é o próprio Lucas descrevendo, né? Em Lucas 21, que nós vimos agora há pouco, Lucas 21, 26, ele diz que os homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Mas aqueles que são do Senhor, aqueles que são salvos, aqueles que conhecem a Cristo, ele diz no versículo 28, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, enquanto o mundo está enfrentando um momento de grande tribulação, enquanto o mundo está em guerra, em fome, em terremoto, enquanto não sei quantas bombas explodem, enquanto as coisas pegam fogo, enquanto estrelas caem do céu, enquanto tudo isso acontece e as pessoas correm desesperadas de um lado para outro, ele diz ao seu povo: erguei a vossa cabeça, fique em paz, exulte, não se desespere, a sua redenção está se aproximando. Deixe o desespero para aqueles que não conhecem a Cristo. Deixe o desespero para aqueles que gastaram toda a sua vida distante de Deus. Você não. Pode parar no meio disso tudo. No meio de toda essa tribulação, no meio de todo esse fogo, no meio de todo o terremoto, no meio de todo o problema. Pare, erga a sua cabeça e exulte, porque a sua redenção está próxima. Nesse momento que eu e você erguemos a nossa cabeça, diz Mateus 24, se você puder abrir Mateus 24, versículo 30. Enquanto eu e você estivermos com o mundo praticamente pegando fogo, se despedaçando, e nós de cabeça erguidas aguardando a nossa redenção, disse o Senhor Jesus, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Glória a Deus por isso. O mundo vai estar desesperado, os homens desmaiando de terror pelas coisas que estão acontecendo, acreditando que realmente o mundo vai se acabar, que não tem nenhum tipo de esperança. Mas não será assim para nós. Nós estaremos de cabeça erguida no momento em que veremos o sinal do Filho do Homem. Algumas pessoas já tentaram dizer o que seria esse sinal, mas o mais claro é que este sinal seja o aparecimento do próprio Cristo. O aparecimento do próprio Senhor que surge em meio a todo esse caos que está no mundo. E enquanto as pessoas estão, talvez, olhando para nós, sabe? Porque nós estaremos aqui nesse mundo, junto com essas pessoas, enquanto o mundo está se despedaçando. Talvez as pessoas estejam nos cercando, irmãos, olhando para nós e dizendo: onde está o teu Deus?
Onde é que está o teu Deus? Está vendo o que você está passando? Está vendo que você está vivendo as mesmas coisas que nós? E enquanto as pessoas estiverem dizendo isso a nós, diz o Senhor Jesus aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 31. Ele vai enviar os seus anjos para nos levar. Nesse momento, irmãos, quantos de nós estaremos parados com alguns colegas de trabalho, alguns familiares nos acusando e dizendo: está vendo, bem feito, você passou toda a sua vida na igreja e agora você está na mesma situação que eu, vendo o mundo se acabar, vendo o planeta se despedaçar, você está na mesma situação, está vendo que isso tudo era uma grande mentira. E quando eu falo isso, irmãos, eu fico imaginando na minha cabeça alguém falando isso para você, alguém falando isso para mim, e no meio da frase dele a gente desaparecer. No meio da frase, é o que diz o texto. O Senhor Jesus vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de todos os lugares. E quantas pessoas ficarão falando sozinhas naquela hora? Quantas pessoas vão parar e, sem saber o que está acontecendo, na realidade, sem acreditar no que está acontecendo, por uma coisa muito simples? Elas nunca leram Atos 1:11. Atos capítulo 1, no versículo 11. 2 anjos apareceram entre os irmãos, mais ou menos 500 irmãos. Estavam vendo o Senhor Jesus ser elevado aos céus no Monte das Oliveiras. 2 anjos aparecem no meio deles e dizem o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vejam que coisa, é interessante demais, irmãos, quando nós percebemos esse sincronismo, né? Cristo estava sendo elevado aos céus. Mais ou menos 500 irmãos estavam parados, tinham acabado de ouvir as últimas instruções dele sobre a evangelização do mundo. Enquanto Cristo fala, ele começa a ouvir, as pessoas começam a ouvir enquanto ele está subindo. E as pessoas vão acompanhando até que elas param com a cabeça para cima, vendo Cristo desaparecer entre as nuvens. É interessante que agora o Senhor Jesus em Lucas 21, 28 diz: quando acontecerem essas coisas, ergam a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. O que ele está fazendo? Ele está retomando aquele momento que aconteceu em Atos, agora com a geração nova, com um povo novo. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que viram o Senhor Jesus ser elevado aos céus lá em Atos, não estão mais aqui, mas nós estaremos. E aqueles irmãos começaram assim e terminaram com a cabeça erguida. Conosco acontecerá o contrário. Enquanto o mundo estará se acabando, nós estaremos vendo no céu o sinal do Filho do Homem, e nós de cabeça erguida se alegrando, aguardando a nossa redenção, aguardando o arrebatamento da igreja. Essas pessoas estarão aterrorizadas porque não conhecem Apocalipse 22, 20. Como eu e você conhecemos. Na realidade não é porque não conhece, é porque o coração dessas pessoas estavam sempre cheios de bebedices, de orgia, de divertimento, dos seus próprios interesses, e nunca se voltaram para Cristo. Então jamais eles poderão dizer, como está registrado aqui em Apocalipse 22, 20: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Essa será a nossa oração naquele dia. Esse será o nosso clamor. Mateus 16, 27, o próprio Senhor Jesus falando sobre a sua vinda, ele diz, Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nesse momento, irmãos, tudo que a gente fez valerá a pena. Todo sacrifício valerá a pena. Cada lágrima derramada terá valido a pena. Nós seremos arrebatados e estaremos juntamente com o Senhor nos ares. Vamos reencontrar todos os nossos irmãos. Todos e cada um deles
vamos voltar a reencontrá-los agora com um corpo glorificado, porque diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que esses que já dormiram em Cristo, esses que já morreram e que estão no Senhor, eles vão ressuscitar antes que nós sejamos transformados, e vamos todos encontrar o Senhor nos ares, e viveremos com Ele para todo sempre. O Senhor Jesus, na realidade, nos mostra, irmãos, em Apocalipse 21, o que vai surgir daquela transformação. Lembra que nós lemos em Pedro, em Mateus e em Lucas o que ia acontecer com o planeta? Nós lemos que o planeta iria pegar fogo, que iria se despedaçar, que as estrelas cairiam do céu, que o planeta, que a própria criação iria convulsionar naquele momento. O resultado disso, logo depois da volta de Cristo, será um novo mundo. E este novo mundo está descrito em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É isso que vai surgir de tudo aquilo, de todo aquele desastre, de todo aquele cataclisma que vai afetar o planeta Terra e toda a criação antes da volta de Cristo. É essa nova vida que vai surgir, é esse novo lugar. O profeta Isaías descreveu um pouquinho desse lugar. É claro, irmãos, que a descrição de Isaías não é tão perfeita, né, como a do próprio Senhor Jesus em Apocalipse, mas ela completa um pouco essa visão. Isaías, o capítulo 65, no versículo 17. Isaías 65, 17. Deixa eu ler para você um pouquinho do que aquele profeta viu dessa nova terra. Isaías 65, 17, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente.
não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte do Senhor, em todo o santo monte, diz o Senhor. Entendam, irmãos, que a visão de Isaías é uma metáfora e não dá para você comparar cada detalhe exatamente com aquilo que vai acontecer. Existe, na realidade, uma progressão da revelação que acontece de Gênesis para Apocalipse. É claro que hoje, eu e você, entendemos muito mais sobre a salvação e sobre o Senhor Jesus do que entendiam os apóstolos naquela época. Porque nós temos toda a revelação escrita agora. Nós temos anos e anos de estudos auxiliados pelo Espírito Santo. Mas o profeta Isaías fala um pouquinho daquilo que vai acontecer. Isso é o resultado daquilo que vai acontecer nos últimos dias, irmãos. O que é que eu posso dizer a você, então, nessa noite? Depois de analisarmos como serão os princípios das dores, depois de vermos como será essas dores quando elas se agravarem no período chamado de a grande tribulação, depois de estudarmos e de vermos na palavra do Senhor o que vai acontecer com a natureza no momento da volta de Cristo, que conselho eu poderia dar a cada um de vocês? Aquele que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Se você puder abrir. É o conselho que eu poderia dar a mim mesmo e a cada um de vocês nessa noite sobre tudo isso. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu e você, irmãos, por enquanto, temos apenas uma esperança. Essas coisas não continuaram a acontecer. Não acontecem ainda hoje, elas vão acontecer. O que existe para nós no momento é uma esperança. Mas é essa esperança no nosso coração que vai diferenciar a gente daqueles que estarão aterrorizados de medo por esses eventos. Aqueles que têm essa esperança, na realidade estarão exultando, como diz o Senhor em Lucas 21, 28. Estarão erguendo a sua cabeça e exultando. Por quê? Porque eles têm essa esperança. O que é que nós podemos entender com isso? Não deixe para viver essa esperança nos últimos dias. Eu não sei se Cristo vai voltar amanhã. Muitas pessoas, irmãos, se desviaram e abandonaram a fé, porque elas achavam que Cristo ia voltar enquanto elas estavam vivas. E Cristo não voltou. Uma irmã que começou a pregar o Evangelho, com uma mulher de Deus, com uma mulher muito séria, e que depois se desviou completamente da verdade bíblica, uma irmã chamada Valnice Milhomes. Não sei quantos de vocês conhecem. Eu ouvi muito a Valnice Milhomes no começo do ministério dela. E como era uma mulher abençoada. Como pregava o Evangelho com autoridade. Até que, certamente, por se afastar da verdade, começou a pregar heresias, cria a sua própria igreja e leva tantos a se desviar junto com ela mesma. Mas quantas pessoas como ela perderam essa esperança? Ela chegou a querer propor o dia que Cristo voltaria. E quantas pessoas fazendo isso, dizendo, não, ele vai voltar amanhã, ele vai voltar depois de amanhã, acabaram perdendo a sua fé. Pode ser, irmãos, que Cristo não volte amanhã. Pode ser que ele não volte no tempo que eu e você estivermos vivos. Mas me tire uma dúvida. Você acha que ele não vai voltar para você especificamente? Quanto tempo você acha que você vai ficar vivo? Me diga aí, quanto tempo? E depois que você for chamado a estar com o Senhor, diz a Bíblia, depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer depois. O tempo de se voltar para Cristo é agora. O tempo de restaurar, o tempo de mudar, o tempo de pedir perdão, o tempo de se colocar diante do Senhor, o tempo de se purificar, de gastar tempo no serviço de Deus, é agora. Não é daqui uns dias.
A gente não sabe, irmãos, exatamente até quando nós estaremos nesse mundo. Vocês acham que, por exemplo, Êxila e o filho dela imaginavam que ele iria viver 17 anos apenas? Algum de nós imagina que alguém vai viver 17 anos? Nenhum de nós, irmãos. Mas as pessoas morrem com 17, com 18, com 78, ou seja lá com quantos forem. O que nós precisamos é estar preparados para esse dia, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos pegos despreparados, para que caso isso aconteça, enquanto estivermos aqui, nós estejamos com a cabeça levantada e exultando, e não tremendo de medo por estarmos despreparados. É isso que nós precisamos, é isso que a palavra de Deus nos conclama a fazer, a realmente nos prepararmos hoje, irmãos, estarmos alertas, estarmos atentos. Este momento vai acontecer. Aqueles que perdem essa esperança vão se desviar da verdade e com toda certeza não poderão estar com o Senhor. Mas que o Senhor nos sustente, nos anime, que o Senhor nos conceda a sua graça e que segure em nossas mãos, irmãos, até o dia de sua vinda. Que nós possamos estar preparados e que naquele dia nós não estejamos temerosos, aterrorizados pelos acontecimentos, mas com a cabeça erguida, com paz no coração, aguardando o sinal do Filho do Homem. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto nós somos precipitados, o Senhor sabe o quanto nós somos agoniados, o Senhor sabe o quanto muitas vezes, porque o Senhor não voltou até hoje, quantas vezes no nosso coração nós achamos que isso não vai mais acontecer. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia. Guarda o nosso coração desse engano. Guarda o nosso coração, Deus, dessa sugestão do diabo, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, na esperança, acreditando naquilo que o Senhor falou, acreditando naquilo que o Teu Espírito Santo inspirou profetas e apóstolos a falarem. Que um dia o Senhor voltará e que os seus anjos nos recolherão para estarmos com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, para que isto seja aquilo que nos move a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, para que isto seja o motivo de levantarmos a cada manhã, não apenas para ganharmos dinheiro, não apenas para estudarmos, não apenas para trabalharmos, mas que nós possamos, Deus, levantar a cada manhã desejosos, Pai, de preparar os nossos filhos para se encontrarem com o Senhor, de preparar o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso vizinho, o nosso amigo, para se encontrarem com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, para o louvor do Teu nome, e que se o Senhor não voltar até o dia da nossa morte, que nós possamos morrer nesta esperança, que nós possamos ser levados deste mundo com um sorriso nos lábios, sabendo que estaremos diante do Senhor para todo sempre, e que o tempo do sofrimento acabou, que chegou a hora de cantar, chegou a hora das lágrimas serem enxugadas de uma vez por todas, e louvarmos o Senhor para todo sempre. Nós te oramos agradecidos, Deus, por esta bendita esperança. Amém.